Olá, meus filhos lindos do Axé, como é que cada um de vocês estão? Espero que cada um de vocês estejam bem, né? Nessa quarta-feira, né? Dia dos Orixá do Fogo. Hoje eu vim, né? Trazer nesse quadro maravilhoso, né? Uma história verídica que aconteceu não muitos anos atrás, pouquíssimo mesmo anos, né, que aconteceu aqui na rua que eu moro, né? Aqui na rua que eu moro. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para fazer para vocês. Clicam em gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações marcando a opção todas. Vamos aprender, né, coisas do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, desculpe aí, as marmotas da macumba e as histórias verídicas verdadeiras. Né, meus lindos e minhas lindas? Gente, assista o vídeo até o final, que seu engajamento é muito importante aqui no canal. Entendeu, meus lindos e minhas lindas, maravilhosos. Gente, se vocês também querem que eu traga uma magia maravilhosa, antiga, que eu achei no meu livro velho, antigo, né? Quando eu era Iaô, magias de quando nem era Iaô ainda eu era, entendeu? Que foi uma pombogira, né, de uma senhora de 104 anos que me ensinou. Ô, pombagira maravilhosa, que saudade, muitas saudades, muitas saudades. Se vocês querem, né, dele pesada aí nesse like, nesse joinha, entendeu? E eu trago, né? Se tiver muita curtida nesse vídeo, amanhã eu trago essa magia maravilhosa, entendeu? De uma pombogira que vocês nem sabem se existe, né? Essa pombogira, entendeu, meus lindos e minhas lindas? Então, vamos lá, meu povo maravilhoso, meu povo lindo de bonito. Gente, olha, eu venho trazer essa história triste, né? Tem coisas na vida da gente que é muito triste. O dia que Dona Maria Padilha falou, né, que meu vizinho ia partir desse mundo para o outro. Gente, foi assim. Eu estava aqui em casa, né? Eu estava aqui em casa, minha filha de santo ligou para mim, disse bem assim: minha mãe, a senhora está ocupada? Eu disse: não, é o quê? Tem uma pessoa que eu conheço que ela quer ir aí se consultar, né? Ela quer ir aí se consultar, tá certo. Eu disse: tá bom, traga, pode trazer. A pessoa veio, tudo, aquele negócio todo. Só que a pessoa, né, como muitos seres humanos, acontece, muitos seres humanos, querem fazer a consulta com a pombogira, né? E ele queria, porque a minha filha de santo já tinha falado algumas vezes sobre Dona Maria Padilha, o quanto ela era excelente, um monte de coisa, tá certo. E esse homem ficou encantado, querendo tudo, tá bom. Fui fazer o chamado para Dona Maria Padilha. E nesse dia, eu não sei o que é que ela estava fazendo, que ela não veio, né? Porque tem muita gente aí, quando vê o dinheiro, Ave Maria, a pombagira de mentira vem antes da de verdade. Já cai, já, né, com a pombogira. Não, entendeu? Ele perguntou quanto era preço, tudo, da consulta, tudo, comprou tudo direitinho, trouxe champanhe, trouxe cerveja, trouxe cigarro. Tá certo, Dona Maria Padilha não veio naquele dia, né? Eu acendi a vela, chamei, cantei, ela não veio, não sei o que, é que ela estava fazendo. Entendeu? Quando ela foi vir, foi com 3 dias depois, né? E ela chegou e disse que estava fazendo uma coisa muito importante, não explicou a ninguém. E outra, que ela se manda nela, a hora e o dia que ela quiser vir, ela vem, né? Mas ela sempre tem que vir, porque ela é Exu de trabalho da casa, então ela tem esse compromisso lá no plano, né? No outro mundo lá. Então tá bom, tá certo. Aí esse rapaz fez, né, a consulta com ela, com Dona Maria Padilha. Esse homem se encantou. Até hoje esse homem é encantado com ela, entendeu? Traz presente, traz um monte de coisa para ela. Tá bom.
Aí se sentou minha filha de santo, né, para anotar algumas coisas, alguns negócios que ia fazer, o que ia deixar de fazer, né? E meu marido também, porque quando ela chegava, todo mundo dava a atenção do mundo todo para ela. Tá bom, tá certo. Aí daqui a pouco passa esse senhor, né? Esse senhor, e ele não sabia muito falar o meu nome, ele falava Dona Serafina. Aí disse que ele falou, Dona Serafina, como a senhora tá? Bem assim. Eu vou trazer seu pão. Ele comprava pão e me dava, né? Ele comprava uma bolsa de pão e me dava. Entendeu? Só que era a Dona Maria Padilha quem tava. Aí ele sempre chegava aqui na porta, quando ele passava, ele entrava para conversar um pouquinho. Aí ele chegou na porta, quando ele chegou na porta que ele olhou, ele parou assim, porque o velho parecia que tinha uma coisa. Ele aí não é Dona Serafina. Essa mulher não é ela, bem assim, tá certo. Aí ele chegou, meu marido foi lá dar atenção a ele também. Meu marido deu atenção, ficou conversando com ele um instante e tudo. Depois ele disse: Dona Serafina não vem agora não, né? Aí meu marido: vai demorar um pouquinho, seu João. Ele: então, vou comprar o meu pão e vou comprar o pão de vocês, né? Ele comprava, nós não pedíamos, ele gostava de comprar e dar a gente. Aí foi. Um senhor excelente, maravilhoso, né? Que pouco tempo, assim, eu fico tão emocionada, é tão triste você ter pessoas boas, maravilhosas na sua vida e depois você se deparar com uma situação dessa e essa pessoa não tá mais ao seu lado, né? Mas eu vou me controlar, entendeu? Eu vou me controlar, deixa eu me controlar um pouco. Era um senhor que, gente, era tipo um pai para mim. Era um pai. Tão pouco tempo que eu morava, que eu tava morando aqui, né? Porque agora, dia 1º, né? Dia 1º de maio, faz 2 anos que eu estou morando nessa casa, entendeu? Mas eu já conhecia ele. Meu marido já mora nessa rua desde quando nasceu. Meu marido tem 32 anos. Ele já mora aqui desde quando nasceu e já conhece esse senhor, né, há muito mais anos do que eu. E eu conhecia ele, já tinha uns 19 para 20 anos. Tá certo. Aí quando Dona Maria Padilha, quando meu marido entrou, né, fiquei tão emocionada, quando meu marido entrou, aí Dona Maria Padilha chegou e disse bem assim: eu tenho um assunto para dizer muito sério. Ninguém aqui viu, mas eu vi. Esse senhor não entrar desse ano, na primeira lua desse ano que vai entrar, entendeu? Esse senhor não vai estar mais entendeu? Entre vocês. E era uma coisa que antes eu vinha sonhando, minha gente, muito com enterro. Eu vinha sonhando muito com velório. Eu vinha sonhando muito com caixão, né? Eu vinha sonhando muito com cemitério, dentro do cemitério, entendeu? Eu dentro desse cemitério, eu via, né? Eu via um irmão meu, né? Todas essas coisas que eu via dentro do caixão, eu sempre via um irmão meu. Eu sonhei que eu ia por uma estradazinha. Sonho é realidade, minha gente. A gente tem que saber decifrar. Eu sonhei que eu ia por uma estradazinha. Aí nessa estradazinha eu via um corpo caído. E no sonho estava eu, meu marido e uma irmã minha. E eu dizia bem assim: gente, ali não é uma pessoa caída no chão? Aí disse que quando eu ia correr para virar a pessoa, botar de bolso para cima, né? Aí quando eu olhava era o meu irmão de sangue, disse que tinha caído, né? Que faleceu e caiu ali, disse que deu uma dor e caiu ali. Aí quando eu virei, de repente, ele com os olhos todo branco, isso no sonho, segurou em mim e disse bem assim: me ajude, me tire daqui. Eu não estou aguentando. Quando é que vai me achar?
Quando eu olho para os olhos dele todo branco, aí eu tomei um susto, aí eu me acordei assustada, contei esse sonho. Aí eu, será que meu irmão vai partir dessa para outra? Eu ficava só pensando que era alguém da minha família ou alguém da família do meu marido, mas nunca imaginei, nunca iria passar pela cabeça isso daí, né? Tá certo. E ele era um senhor que morava praticamente sozinho nessa casa. Ele morava só. Não tinha ninguém, morava só. Tinha filhos, entendeu? Mas os filhos era difícil de vir aqui, olha ele. Tinha um filho ali que, meu Deus do céu, como se diz, meu Senhor Jesus. Ai, Deus, não sei se eu posso dizer essa palavra. Ele tinha um filho que esse filho matava ele de fome, entendeu? Quando vinha trazer uma comida, um café, o que seja, já era 1 ou 2 horas da tarde, entendeu? Ele comia mais quando ele ia na padaria, comprava pão, comprava essas coisas, que ele tinha, né? Ele tinha uma caderneta, né? Ele tinha um crédito na padaria que ele ia, comprava e anotava assim num caderninho. Chama caderneta, né? Tá certo? Ou se não, algum vizinho fazia lá, dava a ele, porque era difícil os filhos estar vindo aqui. E principalmente esse filho que é crente, esse filho crente, minha gente, me desculpe o crente, mas tem crente que parece que não tem Deus no coração, não. Não tem Jesus no coração, não. Entendeu? Sabe que o filho dele, o crente, chegou e falou que eu escutei a coisa mais horrível do mundo, o filho falar isso para um pai. Ele chegou e disse bem assim: eu não vejo a hora de o demo te levar. Por quê? Olho nas casas do pai, o pai tinha 5, 6 ou era 7 ou 8 casas, né, de aluguel, tinha 2 sítios, tinha 4 apartamentos, né? Olho, e tinha essa própria casa que ele morava. O senhor parecia que não tinha dinheiro, que só era um senhorzinho aposentado que não tinha dinheiro, porque a casa era a casa mais simples do mundo, né? Mas realmente era um senhorzinho que, ó, tinha dinheiro sim, entendeu? E esse senhor tinha mais casas ainda, foi que no decorrer do tempo foi vendendo, né? Para pagar remédio, essas coisas assim. Tá bom. Gente, aí Dona Maria Padilha chegou e disse isso. Aí foi quando o meu marido chegou e disse bem assim: como assim, Dona Maria Padilha? Ela chegou e disse: ele vai cair dentro de casa sozinho. E isso vai ser da virada de um ano para outro. Eu tô falando um ano assim, entendeu? Eu tô falando ano porque... Pra não estar falando, porque ela não falou ano, né? Não a virada de um ano para outro. Ela falou lá do jeito que ela sabe falar. Eu tô falando do meu jeito, né? No primeiro dia, né? Foi no primeiro mês, na primeira lua, né? Que era no dia 1º, ele vai falecer. Tá bom, isso ela contou, meu marido me contou, eu fiquei triste e tudo, mas com o tempo deixou passar. Ela falou isso quase no final de novembro do ano, entendeu? No final de novembro do ano de 2023. Do ano de 2023 ela falou isso. Tá certo. Aí, com tudo isso, tudo, entrou dezembro, tudo, aquela coisa toda, ele passava, tudo, conversava com a gente, tá bom, tá. Foi a virada do ano, meu povo. Não cria em mim não, cria em Deus. Foi a virada do ano, todo mundo alegre, o senhorzinho sentado assim na porta, todo mundo aqui com seus familiares, mesas na porta, os familiares tudo ali, com mesa, com comida, que os povos aqui botam as mesas na porta, tudo. E ele, coitado, na porta, sentado assim, tá certo. Gente, aí na hora da virada do ano, né, eu cheguei e disse bem assim, preparei um prato, né, eu botei vatapá, caruru, acarajé, que eu faço isso tudo, né, pra botar na mesa, na ceia,
né, da virada de ano. Faço bolo, faço um monte de coisa, faço peixe, um monte de coisa. Eu peguei, ele gostava muito de acarajé, gostava muito de vatapá, gostava de caruru. Aí eu fiz aquele prato bem bonito para levar para ele. Quando eu disse, vou levar para o seu João. Aí quando eu cheguei na porta, aí o negócio, volte para você não ser acusada. Bem assim, gente, perante a Deus, eu não tô mentindo, não tenho por que tá mentindo. Aí eu parei e fiquei assim, meu marido, o que foi? Aí eu disse, eu não vou levar esse prato. Só que eu não se lembrava do que Dona Padilha falou, entendeu? Do que ela preveu. Aí eu voltei, botei o prato lá no canto. Aí meu sobrinho chegou e disse, tia, será que não vai levar? Então eu vou comer, posso comer? Eu disse, coma. Tá bom, tá certo, aquela coisa toda, aquele negócio todo. Ele de cabeça baixa, a gente ainda cá viu ele chorando, a gente foi lá, conversou com ele. Ele disse, tô sozinho, tirando vocês, não tem família nenhuma que venha aqui me ver. Aí desceu lágrima dos meus olhos, que eu sou muito chorona, né? Desceu lágrima dos meus olhos, tem certas coisas que eu sou chorona. Aí eu disse, mas não fique não, assim o senhor, qualquer coisa, o senhor venha para cá, para a mesa, lá para a porta, ficar lá mais a gente, né? E a família, por ser evangélico, né? Porque aqui na minha rua, que eu moro, na rua que eu moro, tem um monte de evangélico, mas são todos meus amigos, pessoas maravilhosas. Só aqueles filhos dele que querem se achar melhor do que os outros. Né? Já disse alguma vez, só viu você conversando com aquela mulher naquela casa do diabo, aquela casa do demônio, aquela não sei o que, falando um monte de coisa. Tá bom. Aí ele chegou e disse, não, minha filha, eu vou. Aí quando foi a contagem regressiva, tudo, que eu olhei para a porta, pensando que ele vinha para cá, olhei para a porta da casa dele, né? Ele já não estava mais. Ele já tinha entrado. Eu disse, seu João entrou para dentro de casa. Eu disse a meu marido. Aí meu marido disse, não, ele aparece já. Tá bom, tá, aquela coisa toda. Aí foi a contagem regressiva, todo mundo alegre, bebendo, tudo, os vizinhos tudo se abraçando aqui, todo mundo se abraçando, eu me abraçando com meu marido, com minha mãe, com meus sobrinhos, com todo mundo. Tá certo. Aí nós bebeu tudo, porque aqui em casa a gente para no dia 3. A gente começa no dia 1º, na virada de ano, bebendo, né? No dia 2 ainda a gente tá na ressaca, no dia 3 a gente, entendeu? Para. Tá bom, e a gente não viu ele no dia 1º, a gente não viu no dia 2, a gente não viu ele no dia 3. Aí quando foi um dia, no dia 4, né? No dia 4, repare, viu? Parece que já tava começando a feder a coisa pro lado de lá. Aí no dia 4, veio um cliente aqui em casa fazer uma consulta e foi com Dona Maria Padilha. Dona Maria Padilha veio. Assim que a primeira coisa que ela chegou, ela disse bem assim, vá dizer à família daquele senhor que ele está lá dentro, soltar o corpo, que ele está sem vida. Vá. E todo mundo aqui, menina, todo mundo aqui acredita nela. Se ela falar uma coisa, todo mundo assina embaixo. Aí meu marido saiu desgovernado. Os filhos moram na outra rua. Durante 4 dias, o filho não veio ver o pai. E o pai já tinha falecido dentro de casa. Caiu lá no fundo do quintal. Caiu lá no quintal. Aí meu marido correu. Vá porque o seu pai faleceu assim, 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 assim. Aí todo mundo veio na carreira. De lá pra cá. Gente, aí abriu a porta. Quando abriu, já tava aquele mau cheiro. Já. Quando coisou tudo, né, que Dona Maria Padilha fez a consulta, aí que eu voltei, meu marido ficou, aí meu marido ficou, olhava pra cima, olhava pra baixo, eu dizia, o que é, menino? Quer me dizer alguma coisa? Ele disse, vou dizer uma coisa que você vai ficar muito triste. O que Dona Maria Padilha preveu, aconteceu. Eu o quê? Seu João encontrou ele falecido dentro da casa. Eu disse, eu não acredito. Aí tá certo.
Muito triste, gente, muito triste. Por que as pessoas boas se vão assim, gente? Por quê? Aí ela foi, aí eu fui olhar tudo, eu chorava, eu não me controlava, eu não me segurava, né? Eu não me segurava. Ai, meu Deus do céu, meu Senhor Jesus. Tá bom, perdi um pai pra mim. Um pai eu perdi pra mim, entendeu? Em tão pouco tempo eu perdi um pai que eu nunca tive. Gente, e antes disso, quando foi quando foi no dia 2 de 2024, eu tava tendo um sonho, o mesmo sonho que eu tive, indo pelo caminho que eu encontrava uma pessoa, esqueci de contar. Aí eu tava indo e teve o mesmo sonho que eu encontrava. Daqui a pouco, gente, olha, eu me arrepiando. Meu marido me acorda, Safira, com aquele grito. Eu que é, olha, toda arrepiada, gente. Eu disse, o que é, menino? Eu me acordei assustado, o que foi? Safira, é uma mulher aí, Safira. Bem assim, na cama. E apontando assim, pro lado de lá. Uma mulher apontando pro lado de lá, vestida de preto. Ai, meu Deus do céu, certeza. E a dona Padilha, bem assim. Eu ainda vi aquele resto de ter se acordado naquela hora, eu vi aquela resta assim preta, aquela nuvem preta ainda, né? Tipo, apontando mesmo pro lado de lá. Aí eu fui tomando conta disso e a resta foi sumindo. Tá bom, tá certo. Aí quando foi no dia 4 encontraram ele, meu bom velhinho, meu amigo, meu pai, entendeu? Gente, os filhos estavam tão loucos que ele se fosse. Que essa casa que ele mora, que quando falece uma pessoa dentro de uma casa, é difícil de vender aquela casa. Que eu não sei como foi que eles fizeram. Que dentro de 3 meses eles venderam a casa. Que eu disse, meu Deus, o pai não nem esfriou. Não fez nem 6 meses, nem pelo menos 6 meses. Com 3 meses ele vem. E que ligeireza foi essa? Já estava com a pessoa certa, já era. Para vender a casa. Foi, vendeu a casa. Aí o homem tem dinheiro, derrubou a casa, reformou a casa todinha, fez uma casa, a coisa mais linda do mundo. Que a casa desse senhor era toda no tijolinho, né? A casa antiga, toda no tijolinho, né? E hoje em dia eu olho pro lado de lá, eu ainda vejo ele sentado. Gente, eu já vi ele passando por aqui na rua. Eu disse, seu João. Aí, meu marido, mulher, o que foi? Tu tá doida? Você sabe que seu João não tá mais aqui entre nós, seu João faleceu. Eu disse, ele aí, quando eu vou olhar, ele não tá. É mesmo. Já vi ele na minha porta, mas ele não entra. Já vi ele passando pela rua, o espírito dele, a alma dele passando pela rua. Já vi ele em pé na porta da casa dele. É, gente, é muito triste. É muito triste, mas aconteceu. Nosso papo gostoso, maravilhoso, se acaba por aqui, né? Amanhã eu trago mais conteúdo para vocês. Gente, se vocês não gostaram dessa história verdadeira, me desculpem. Me desculpem. Mas coisas assim a gente temos que contar, né? Obrigado a todos. Não queria acabar o vídeo assim, né? Triste, mas eu só tenho que agradecer. Chamo Safira de Oxoguian Cunhaçã, Imperatriz da Magia. Né? Acabamos de aprender coisa do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, né?
e as histórias verídicas e as marmotas da macumba. Um beijo muito grande no Ocã de cada um de vocês. Axé.